Olá, Viajante. viajeiros E viajantes e amorzinhas do nosso coração. Tudo bem? Bem-vindos de volta. Pois é, mais um vídeo, mais um dia com muito sol. Mais o quê? Mais e mais perguntas. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que a gente tem observado enquanto a gente faz as nossas lives aqui rodando pelo nosso E Brasil. as nossas viagens também, né? E as nossas viagens também. E a gente estava conversando ontem, assim, aleatoriamente chegamos nesse ponto e decidimos, por que não levar isso a público, nossos pensamentos. Na verdade, isso começou quando a gente estava falando no último vídeo sobre o evento Pride, que a gente sentiu um pouco da característica cultura no evento. E isso trouxe vários questionamentos que a gente vem se fazendo já há um tempo, e isso é interessante para quem gosta de festa, quem gosta de eventos, essas coisas. Acho que é uma dúvida que provavelmente todo mundo já teve. Para começar, eu queria dizer que basicamente a grande maioria das festas que a gente vê, por exemplo, em Minas Gerais. E por que eu vou usar Minas Gerais como exemplo? Porque Minas Gerais é o estado que tem mais municípios, tem mais cidades, logo deveria ter mais variedades. E não é assim, né? Então Minas Gerais, a gente fala sempre que a gente visita que Minas Gerais parece um Ctrl-C, Ctrl-V. Porque as cidades têm a mesma história, a mesma configuração, a mesma história no sentido de ter a igreja, a festa da padroeira, um rodeio e acabou, é isso. Então os eventos eles acabam sendo muito iguais, o que faz com que seja irrelevante a cidade que você vai escolher especificamente. Então Minas Gerais tem pouquíssimas cidades que tem uma característica assim diferente, sabe? Marcante. E a gente fala sempre de Gramado no Rio Grande do Sul, por exemplo. Porque às vezes as pessoas da cidade acham que a cidade precisa ter algo muito importante, muito diferente para que a cidade tenha uma festa diferente, tenha uma festa legal, e não é assim, né? Não. Gramado, na verdade, não tem nada e é a cidade mais bonita do Brasil. Exatamente. Não tem mais nada, não tem nada no sentido de que não tem um grande rio, um grande canyon, não tem nada disso, não tem uma grande praia. Na verdade, a gente tem muitas cidades aqui no Brasil que tem canyons, que tem realmente paisagens exóticas, lugares que você acha que só vai encontrar fora daqui. O problema é que, além disso, não ser divulgado, não é em qualquer lugar do Brasil. Exato. Que a gente encontra. Então, festas com características particulares, elas chamam muito atenção. E é isso que eu queria perguntar para vocês. Vocês têm mais ou menos o mesmo sentimento? Por exemplo, a gente fala a mesma coisa sobre feira. Quando a gente vai em feiras agora ao redor do mundo, ou sobre capitais, você vai na capital de qualquer lugar do mundo, elas meio que parecem iguais. Porque os shoppings são as mesmas coisas, os produtos são as mesmas coisas. Muda a estética do lugar, mas não muda o que você vai fazer. Tipo, você vai num shopping, você sabe que vai encontrar lojas tais e vai ter eletrônico, vai ter roupa, vai ter brinquedo, vai ter calçado, papelaria e vai ter comidas. Isso em qualquer lugar do mundo. E é estranho pensar que parece que as cidades estão indo para esse caminho de fazer sempre algo muito igual, muito parecido. A gente participou de algumas cidades que elas tentam copiar o modelo de outras e acabam não dando certo, justamente porque já tem outra cidade fazendo a mesma coisa. Exato. Quando, na verdade, o que parece que chama mais atenção é justamente o oposto. Várias das festas que nos chamaram mais atenção são várias festas que às vezes não tem conhecimento nenhum, não tem divulgação nenhuma, né? Daria como exemplo aqui os bacamarteiros, que a gente descobriu que fazem um festival lindíssimo, lindíssimo. E é um festival meio que exclusivo, né? Eles fazem meio que sozinhos. A cidade não aproveita esse movimento cultural. Isso aconteceu com Folia de Reis e outras coisas. Folia de Reis é uma coisa que tá morrendo, né? Tá acabando. Então tem várias dessas culturas que a gente tem descoberto, né? Desses eventos, mas nós vamos falar especificamente de festas. Então festa é basicamente a mesma coisa. Tem várias festas que a gente vê, o pessoal fala assim, tem um aniversário da cidade, tem a festa do padroeiro, por exemplo, a gente ouviu falar a festa do agricultor. Quando você vai ver a festa, é a mesma coisa, é um palanque, um cantor de fora e os mesmos quiosques ali do lado de baixo vendendo crepe e... tem crepe, você vai encontrar aquelas caipifrutas, você vai encontrar às vezes pastel, hambúrguer, refrigerante, essas coisas assim. E é nesse aspecto que eu falo que falta a cultura. Você vê, por exemplo, assim, a festa do milho. Aí é um cantor sertanejo. É a mesma coisa. Barraquinhas, o cantor, num espaço grande. Não tem absolutamente nada de característico da festa, como tinham, por exemplo, antigamente as festas juninas, que tinham um pau de sebo, tinha o casamento, tem várias características daquela festa que tornam aquele evento diferente. Eu acho que especialmente quando ele fala da festa junina, eu tenho um sentimento
sentimento muito forte de realmente a preservação da cultura. Porque Sim. você vai na festa junina, pelo menos, eu não sei hoje em dia como é que tá, mas antigamente era realmente você se vestir a caráter, né? Todo mundo tinha aquela roupinha que colocava, principalmente quem ia pra quadrilha, que também é mais uma coisa. E as comidas todas, elas eram no estilo nordestina, pelo menos na minha época, né? Eu tô com 33 anos. E aí tinha bebida, tinha quentão, tinha pamonha, tinha milho, tinha paçoca. Então você tinha aquela cultura toda ali naquele mesmo lugar. Então hoje eu adoro, por exemplo, a festa do morango que tem em Petrópolis. Só que ela também não tem uma grande diversidade. Acho que eles têm o quê? Um bolo, um suco e morango. Você não consegue fazer algo diferente com morango, gente. Tem uma infinidade de coisas que passam na minha cabeça. Essa é a dica que a gente dá, né? Eu sempre tenho diversas ideias. Inclusive eu tenho que deixar aqui, porque a ideia, inclusive, do vídeo foi dele e quem começou a falar sobre tudo foi ele. Eu fui no gatilho da coisa, mas realmente o Anderson, ó... Nós temos a mesma percepção, não é? Temos, com certeza. Então, quando a gente fala dessas características, são realmente características que fazem parte de um conjunto que só aquele lugar tem. E às vezes é muito fácil fazer, ao contrário do que as cidades podem pensar, que as pessoas podem pensar, é mais fácil você fazer uma festa cultural do que uma festa copiada. Por exemplo, a última festa junina que a gente foi, o pessoal estava tentando tocar funk. Foi. Então estavam tirando uma característica que era mais fácil manter a característica junina, tentando adaptar a festa, e o que faz com que as festas depois apareçam totalmente iguais. Então vamos dar alguns exemplos. Temos aí Marmelópolis, que é uma cidade que chama muita atenção, é pequenininha. Pelo marmelo. Mas ela tem lá a festa do marmelo. Então ela tem essa festa do martelo? Então ela tem essa festa do marmelo que só tem lá. Se você quiser conhecer o sorvete de marmelo, a sopa de marmelo, essas coisas, você tem que ir lá. Porque essa cidade sabe aproveitar essa cultura do marmelo e fazer a festa do marmelo. E lá foi o único lugar que eu consegui experimentar, inclusive, o sorvete do marmelo. Então, por exemplo, no Acre tem uma cidade que tem a festa do abacaxi, que tem um abacaxi de 15 quilos, que só tem lá, tem a mulher abacaxi, tem várias coisas que acontecem em torno dessa festa. Já, por exemplo, nós vimos cidade no Rio Grande do Sul que tem festa da fruta, que basicamente é uma festa sem característica. Essa mais ou menos, fruta e tá bom. Tem uma cidade que ainda distribui suco de fruta para todo mundo, mas a última que a gente viu, a pessoa convidou pra gente ver, que era a festa do produtor. E o que era a festa do produtor? Era o músico, o palanque e as barraquinhas. Como festa da cidade, né? Aqui em Búzios você fala, vai ter a festa da cidade. É o quê? É dentro de um espaço onde colocam as barraquinhas com as comidas e bebidas e na frente tem o palco. Ah, e você tem um evento de motociclistas. Ah, vai ser o quê? Tem um evento com música, as barraquinhas e as motos, às vezes uns carros antigos. Ah, então a gente vai ter o show do Som que Anda. É o quê? É o palco com os cantores e as barraquinhas. É a mesma coisa. Então sempre segue esse mesmo padrão, ele não muda, você não tem uma atividade diferente. Tá bom, que nesse dia aí do Som que Anda teve um evento também lá dos serviços ao cidadão e tal. Eu não tô podendo falar muito disso. Mas a festa em si nada. Ela não tem muita diferença. Então vocês percebem que a gente acaba achando a ausência dessas características. E por que eu digo isso? Porque o Brasil tem mais de 5 mil municípios. E quando você vai ver as características de festa diferentes, como a gente está falando, você conta nos dedos. Sim. A gente tem Penedo, Gramado. Penedo é uma região de Itatiaia, no Rio de Janeiro, que acabou querendo fazer a cidade se tornar a cidade do Papai Noel. E só tem lá, é legal demais isso no Brasil. Então Penedo, Gramado, você vai para Olambra, tem pouquíssimas cidades. As outras que tentam, por exemplo, como Itu, São Paulo, que é a cidade tudo grande, na verdade não tem nada de tudo grande. É uma ilusão gigante. E aí as outras cidades são cidades que vão aproveitar ou praia, que não é característica nenhuma, ou vai aproveitar uma lagoa, como é Bonito. Então a cidade não tem praticamente nada que ela te oferece de característico, quando o Brasil é o país mais diverso que tem. E esse é um sentimento que acaba batendo muito forte. Como pode o Brasil ser tão diverso, ter tantas características distintas e ser muito difícil de você encontrar festas fortes? Como nós temos lá a festa do Boi Bumbá versus o Caprichoso. Tem a festa do Fantasminha também. Então dessas festas características é muito difícil. Eu acho que é por isso que a gente chegou nessa questão. Para você encontrar festas com características fortes hoje no Brasil, mesmo você num país tão diverso, você tem que procurar muito, é muito difícil. Mesmo com tanta coisa legal acontecendo por aí. Então eu acho que é um ponto muito fraco do Brasil, né? De não explorar e principalmente não criar, né? Não dar valor. Então, por exemplo, eu teria várias ideias. Sempre que eu vejo uma festa, eu falo assim, caramba, tem tanta coisa que poderia sair daí, né? Mas será que as pessoas acham que os adultos não vão querer fazer uma coisa diferente, que são só as crianças? Porque
realmente, quando a gente para pra analisar, é tudo muito básico pro adulto. Eu acho que tem muito adulto que quer realmente se divertir e fazer alguma coisa diferente. Porque ele não vai querer ir realmente num parquinho de criança. Mas quando é um monte de adulto junto, ele se sente à vontade pra fazer. A gente descobriu esses dias a festa da cabacinha, que eu ri demais, eu achei legal demais. Tanto porque o nome acaba sendo sarcástico, né? Tanto pelo nome da cidade, né? Que é super curioso, que é Siriri, a festa da cabacinha acontecer lá. Mas é uma festa única, que tem características só de lá. Então são características assim que eu penso, nossa, essa festa deveria se tornar uma tradução, né, uma proporção nacional. Porque tem muita festa que realmente a gente vê que tem um potencial, como por exemplo os bacamarteiros que eu falei, que poxa, daria para tirar tanta coisa dali, né? Melhor vestimenta, o melhor tiro, e criar concurso para trazer pessoas ao redor ali para disputar aquela festa, e a gente acaba vendo que é uma festa bem adaptada. O pessoal sai de ônibus ali sozinho, por conta própria, e meio que vazio, né? Você acaba não tendo como juntar, porque a forma com que é feito, eles vão pra rua e vão pra um pedaço de rua ali. Então só quem tá naquela rua que consegue acompanhar um evento que às vezes dá vontade de sair, né, do Rio de Janeiro e ir lá pro... Pois é. Mas você não consegue ter uma festa organizada nesse sentido. Então acho que é mais um diálogo, né? É um sentimento que a gente tem sempre, às vezes em vários estados. Inclusive a gente vê vários estados que tem isso, né? Meio que essa cópia. As cidades vão se copiando uma da outra e se tornando bem iguais. Festa católica, por exemplo, é quase todas, são coisa. quase todas a mesma coisa. É, festa do padroeiro. Tipo, acho que toda cidade tem isso e é a mesma coisa. Então são raríssimas as exceções em que você encontra características que são diferentes. Isso faz com que essa festa seja mal aproveitada, né, digamos assim, porque a cidade se mobiliza para fazer aquela festa, sendo que ela é igual em qualquer lugar. E aí a gente sente essa falta. É um país imenso, um país gigante, um país cheio de características. E cadê essas festas? Pois é, a gente estava tendo algumas ideias ontem. O Anderson até soltou algumas e eu fiquei pensando. Por exemplo, por que na festa, sei lá, de qualquer coisa aí, a gente não pode criar um labirinto, quem chegar no final primeiro ganha um prêmio, ou quem fizer comidas diferenciadas, por exemplo, com uma fruta, e aí você vai dando prêmios, cultivo, aprendizados, e aí você pode fazer quiz, você pode fazer até desfile de moda, de fantasia, sei lá, tem tanta coisa, e ninguém faz isso, ninguém aproveita. Parece que fantasia é só no carnaval, que usar roupa de quadrilha é só na festa junina. Gente, a gente pode aproveitar isso o ano inteiro. Diversão não tem data, diversão não tem hora. Sim. Você pode aproveitar esses momentos, essas festas, os feriados, e criar alguma coisa diferente, uma atração na tua cidade. Isso vai atrair gente da tua cidade, gente de outras cidades. Se isso se tornar muito cultural, vai virar nacional, vai ter gente do outro lugar querendo ir conhecer. Ninguém pensa nisso, ou a gente que tá indo longe demais? Não, acho que é realmente essa sensação, como a gente estava falando, principalmente tendo em vista a quantidade de municípios. Eu acho que a gente não consegue enxergar 50 festas. Não. São 50 festas basicamente iguais. E aí, querendo ou não, a gente tem que dar um aplauso lá para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que mesmo tem bastante coisa. que a cultura seja alemã, eles têm lá as festas super características. Na verdade, acho que a cidade que está ganhando mais é a Paraíba, né? O estado que está ganhando mais é a Paraíba. Mas eu tô falando mesmo de trazer uma atividade diferente, porque lá eles colocam roupa, vestimenta, música, eles trazem toda uma cultura, mesmo que seja alemã, mas eles fazem uma diferença. Não é só a barraquinha, tem desfile, tem um monte de coisa. Mas tá aí, acho que na palma da mão a festa do Boi Bumbá e do Caprichoso, né? Que é uma briga lá. Tem a do Fantasminha. É o frevo, o carnaval. Enfim. E vão se acabando as festas. Se vocês quiserem conhecer mais, tem os shorts das lives que a gente posta de cada cidade. Tem as nossas lives, onde vocês podem ver tudo em tempo ali, integral com a gente. Estamos descobrindo festas. Muitas. E? Se vocês souberem uma festa legal, conta pra gente, né? Porque a gente quer conhecer. E eu acho que a gente já falou um bocado pra esse vídeo. Sim. Vamos ver se vai aparecer alguém aqui, alguma prefeitura de algum lugar, alguém falando que apareceu alguma festa diferente ou que conhece alguma festa diferente pra gente poder conhecer. Então é isso, então não deixe de deixar o seu joinha, manda pra gente, né? Marca a gente na festa legal aí, porque a gente quer conhecer e participar, né? Que é o melhor. Eu acho que a melhor festa é que você participa, é o que a gente estava falando. Não adianta você ir para uma festa e você tá ali ouvindo música e tomando alguma coisa uma bebida que você comprou. A melhor festa é aquela que você participa, né? Que você faz parte dela. Como a gente viu uma festa na Índia, que você senta lá para fazer turbante, você faz um bigode lá, são coisas das quais você de fato participa. Então eu acho isso legal. Tem a festa do tomate, por exemplo, que o pessoal taca tomate um no outro, da cabacinha, como a gente falou, você acaba tendo que participar da cabacinha. Então a gente sente falta disso, né?
É isso aí. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, porque tem muita coisa. Não esqueça de deixar o seu comentário, de compartilhar e de fazer tudo que você tem que fazer aqui, porque isso dá uma ajuda danada, viu, pra gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, galerinha. Tchau!